pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje vamos ver uma aula de sistemas lineares. Então, o que nós vamos ver aí na aula de hoje? Introdução, o que são sistemas lineares, definição, regra de Cramer e aplicação com exemplos. Super tranquilo, tá? Então, vamos aí à introdução. Sistemas lineares são conjuntos de equações associadas entre elas que apresentam a forma a seguir. Então, observem aí que teremos várias incógnitas e coeficientes acompanhando aí as nossas incógnitas. Então, os coeficientes AM, AM2, AM3, AN3, AN2 e AN das incógnitas são números reais. E o termo B, ele é chamado de termo independente. E aí os nossos sistemas lineares, eles podem ser homogêneos, quando o termo independente é igual a zero, ou não homogêneos, quando o termo independente é diferente de zero. Ok? Continuando aí. A representação matricial do sistema. Então, ela pode ser feita por meio da matriz completa ou da matriz incompleta. Então, vamos ver aí o que significa isso. Temos o nosso sistema, e aí a matriz completa considera-se os coeficientes das incógnitas e os termos independentes. Então, nós montamos a matriz, retirando todos os coeficientes e acrescentando também os valores aí dos termos independentes. Aquele número que vai estar sozinho. Agora, a matriz incompleta não se considera os valores dos termos independentes. Então, nós montamos a matriz apenas com os coeficientes das incógnitas, ok? Não se coloca o número sozinho, não se coloca o termo independente. Então, vamos ver agora a regra de Cramer. Então, para encontrarmos as soluções de um sistema com incógnitas x, y e z, calculamos o determinante da matriz incompleta e suas variações. Então, quais são as variações aí? Para descobrirmos x, fazemos o dx sobre d. Para calcularmos o valor do y, fazemos dy dividido por d. E para encontrar o z, dz dividido por d. E o que significa cada letrinha dessa? Então, anotem aí. D é o determinante da matriz incompleta. Dx é o determinante da matriz incompleta, substituindo-se a coluna de x pela coluna dos termos independentes. Dy é o determinante da matriz incompleta, substituindo-se a coluna do y pela coluna dos termos independentes. E o dz é o determinante da matriz incompleta, substituindo-se a coluna z pela coluna dos termos independentes. Então, vamos aplicar aí para entendermos melhor como se aplica a regra de Cramer. Então, resolver o sistema a seguir pela regra de Cramer. Então, primeiro passo, nós vamos calcular o determinante D. Então, pegamos a coluna do x, peguem os coeficientes, os números que acompanham o x. Então, observando na coluna, temos 2, 1 e 1. Agora, nós vamos pegar os valores dos coeficientes que acompanham o y. E aí, montamos a segunda coluna. Então, fica menos 1 e 1. Vamos montar agora a coluna dos coeficientes que acompanham z. Então, fica 1, 2 e 1. Como temos um determinante de ordem 3, vamos repetir a primeira e a segunda coluna, né? Já sabemos resolver isso. Vocês já viram aula sobre isso. Quem não viu, corre lá para ver. E aí, vamos calcular. Multiplicamos as diagonais principais. 2 vezes menos 1 vezes 1, menos 2. Menos 1 vezes 2 vezes 1,
menos 2. E 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Agora, multiplicamos as diagonais secundárias. Lembrem-se que invertemos o sinal. Menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1, trocando o sinal, 1 positivo. 2 vezes 2 vezes 1 dá 4, trocando o sinal, menos 4. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1, trocando o sinal, fica mais 1. Resolvendo essa continha, temos que o determinante vale menos 5. Ok, vamos seguir. Segundo passo. Vamos calcular o dx. Então, o que nós fazemos agora? Substituímos a coluna do x pela coluna dos termos independentes. Aqueles números que estão sozinhos nas equações. Nesse caso, 3, 3 e 6. E aí, temos um determinante de ordem 3. Novamente, repete-se a primeira e a segunda coluna. Vamos multiplicar aí as diagonais. Então, 3 vezes menos 1 vezes 1, menos 3. Menos 1 vezes 2 vezes 6, menos 12. 1 vezes 3 vezes 1, dá 3. Agora, vamos multiplicar as secundárias. Troca sinal, hein? Menos 1 vezes 3 vezes 1, dá menos 3. Troca sinal, 3 positivo. 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Troca sinal, 6 negativo. 1 vezes menos 6 vezes 6 dá menos 6. Troca sinal, 6 positivo. Fazendo aí as contas, temos que dx vale menos 9. E agora, conseguimos calcular aí o valor do x. De que maneira? Fazendo o valor do dx dividido pelo valor do d. Então, dx sobre d. O dx vale menos 9, o d vale menos 5, temos aí 9 quintos. Esse é o valor do x. E vamos repetir esse procedimento para encontrar dy, para depois calcular o y, e o dz para então calcular o z. Então, seguindo, quarto passo. Vamos calcular dy. Então, agora eu troco a coluna do y pela coluna dos termos independentes. E aí, repete-se a primeira e a segunda coluna. E vamos multiplicar. 2 vezes 3 vezes 1, 6. 3 vezes 2 vezes 1, 6. E 1 vezes 1 vezes 6, também é 6. As secundárias agora. 3 vezes 1 vezes 1, menos 3. 2 vezes 2 vezes 6, menos 24. E 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. Junta tudo, temos menos 12. Então, calculando o y agora, fazemos o dy dividido por d. dy é menos 12, o d vale menos 5. Resultado, y vale 12 quintos. Próximo passo, vamos calcular dz. Então, agora, trocamos a coluna do z pela coluna dos termos independentes. E aí, repete-se a primeira e a segunda coluna. E vamos multiplicar as diagonais. As principais. 2 vezes menos 1 vezes 6, menos 12. Menos 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. E 3 vezes 1 vezes 1, dá 3. As secundárias agora. Menos 1 vezes 1 vezes 6, troca o sinal, fica 6 positivo. 2 vezes 3 vezes 1, troca o sinal, fica menos 6. E 3 vezes menos 1 vezes 1, troca sinal, fica 3 positivo. Juntando tudo, temos que o dz é igual a menos 9. E então, calculando o valor do z, temos dz dividido por d é igual a menos 9 dividido por menos 5, e isso vai dar 9 quintos. Portanto, temos aí a solução do nosso sistema, que é, ordenadamente, né, x, y, z. Então, x, 9 quintos, y, 12 quintos e z, 9 quintos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.
Muito obrigada aí por assistir a aula até o final. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Beijão.